iniciando essa vivência, ativando mais sucesso e prosperidade. Então, primeiro, as minhas definições sobre o que é sucesso e o que é prosperidade. Então, para mim, sucesso é você conseguir aquilo que você se determinou, tá? E prosperidade é crescimento em todas as áreas da vida. E prosperidade financeira é ganhar dinheiro com o que se ama, colocando seus dons, talentos e qualidades a serviço do mundo. E com isso ter uma vida com o conforto que você deseja, tá? Então, o conteúdo hoje da vivência é mais para a parte de financeira, mas eu entendo prosperar como a gente pode prosperar em todas as áreas da nossa vida. Prosperar nos nossos relacionamentos, prosperar na nossa saúde, prosperar com o nosso corpo, prosperar com nós mesmos, né? Com o nosso crescimento, com a nossa evolução e prosperar financeiramente, tá? Mas prosperar financeiramente, para mim, não significa só ganhar muito dinheiro. Porque uma pessoa que ganha muito dinheiro, mas ela não trabalha com aquilo que ela ama, ela não coloca os seus dons, talentos e qualidades a serviço, né, aí do mundo, ela não, para mim, não é uma pessoa próspera, é uma pessoa que tem dinheiro, ganha dinheiro. Mas muitas vezes é aquela coisa, quando você não trabalha com o que você ama, você não trabalha com aquilo que te preenche, com aquilo que te faz feliz, se cobra, né? A vida cobra um preço, né? Porque realmente a pessoa fica mais parte dentro do trabalho do que qualquer outra coisa. E aí você está ali infeliz no trabalho, é claro que essa pessoa acaba adoecendo, acaba tendo problemas em outras áreas da vida, até para ver se acorda, né? Que precisa realmente, se cada um aqui se encaixasse no que realmente veio fazer, se cada um conseguisse reconhecer aí os seus dons, talentos e qualidades para colocar a serviço da humanidade, estaria todo mundo no lugar certo, né? Mas tem, né? Existe muito preconceito ainda com algumas áreas, aquela coisa quando o adolescente ali está indo fazer uma escolha profissional e escolhe uma área que normalmente as pessoas não ganham dinheiro, ele não é incentivado. E ele poderia ser um profissional naquela área que fosse super bem sucedido. Porque todas as áreas têm os profissionais bem-sucedidos, nem que seja minoria. Mas se a pessoa está alinhada com aquilo que é verdadeiro para ela, aquilo que ela ama fazer, é claro que ela vai prosperar, porque vai se dedicar àquilo. Então, as pessoas que realmente têm prosperidade, têm sucesso, é que estão alinhados com o que vieram fazer aqui, né, dentro do trabalho, tá? Isso é o que eu acredito. Bom, eu também acredito que é um direito natural nosso o sucesso e a prosperidade. Mas aí você pode falar assim para mim, Ara, mas se é um direito natural, por que que a maioria não prospera? Por que que a maioria não tem sucesso? Né? Porque a gente vê, sim, uma, uma parte muito grande aí da população que vive em escassez, né? Então, vou trazer algumas reflexões assim do porquê, por que que eu não consigo, ou por que que essas pessoas não conseguem, tá? Então, uma das coisas que acontecem, experiências passadas com supostos fracassos. Por que que eu digo supostos fracassos? Porque eu não acredito no fracasso. Para mim, fracasso não existe. Existe a pessoa desistir de tentar. Desistir, às vezes, no primeiro desafio, ela vai lá e desiste, ela não continua, ela não persiste, né? Então, como a gente vê, por exemplo, né, o Thomas Edison, que fez mais de 1000 tentativas para conseguir inventar a lâmpada. Então, percebe? Então, ele continuou tentando até que ele conseguiu. E muitas pessoas desistem, né? Desistem e aí começam a ter algumas experiências, né? De fazer uma tentativa aqui, outra ali, e não ter tido o resultado que esperava. Aí acredita que fracassou, e aí se frustra, e aí, por conta dessa frustração, desse sofrimento, dessas questões, começa a ter o quê? Medo de arriscar, medo de tentar.
E aí fica cada vez mais nesse espaço de medo e não vai. E aí não pode acontecer nada. Aconteceu uma coisinha aqui, um pequeno desafio, já falar, isso não é para mim, né? Porque é uma coisa também que, quando eu fiz aí a minha transição de carreira aí pro universo do autoconhecimento, das terapias energéticas, e me perdi um pouco, lembrei. Eu lia bastante, né? Já estava lendo bastante, e vi sobre, vamos falar assim, sobre quando a gente está dentro da nossa missão, os caminhos se abrem. Sim, mas isso não significa que você não vai enfrentar nenhum desafio. Isso não significa que qualquer coisa que você vai tentar fazer vai dar certo. Isso significa que realmente vai se abrir, mas muitas vezes para limpar o que você precisa limpar para que você chegue lá. Porque não dá para chegar lá com medo de errar, com medo de tentar, com medo de arriscar. Então, muitas vezes nessa jornada você vai ter que se fortalecer. Então, vem os desafios para isso, para você se fortalecer. E também para você perceber o quanto você realmente quer aquilo. Porque se você realmente quer algo, eu tenho certeza que teve alguma situação na sua vida que você realmente quis conquistar algo e que você teve desafios, mas você tinha um propósito tão grande de conquistar aquilo, você queria com tanta força aquilo, que você não quis saber e você foi, né? Mas aí pode ser que você teve algumas outras coisas que enfrentou muitos desafios e acabou desistindo e se frustrou, e aí ficou mais forte hoje esse medo de tentar, medo de arriscar, né? Muito bem. Então, que tem até tinha um Reels que eu assisti, né, que falava assim, não é fazer para ver se dá certo, é fazer até dar certo, né? Então, é continuar se colocando ali em ação, continuar arriscando, mas também isso não quer dizer que é para você fazer sempre da mesma forma. Então, não adianta você ficar insistindo em uma única maneira de fazer, seguindo sempre a mesma coisa e não tendo uma visão para, às vezes, já ajustar um pouquinho a rota, tá? Por quê? Porque se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai ter o quê? O mesmo resultado. Não tem como você seguir exatamente uma mesma receita de bolo de chocolate e sair um bolo de maçã, entende? Então, se você quer um bolo de chocolate, você tem que seguir a receita do bolo de chocolate. Se você quer um bolo de maçã, você tem que seguir a receita do bolo de maçã, tá? Então, perceber e se abrir para, de repente, estudar. Então, assim, em que você quer ter sucesso? Em que você quer prosperar? E quem são as pessoas que já conseguiram conquistar aquilo que você gostaria? O que essas pessoas fizeram? Então comece a se envolver, né? Se envolver de alguma forma com conteúdos dessas pessoas, leia livros, e aí você vai começar a perceber o que essas pessoas estão fazendo de diferente para conseguir. E comece a caminhar. E aí você pode se inspirar, né? Então, é se inspirar, não é nunca copiar, né? Ninguém quer uma cópia, né? Uma cópia de outra pessoa. Até porque se você copia outra pessoa, e essa pessoa já está há muito tempo dentro desse universo, dentro dessa área, é claro que a pessoa não vai querer a cópia, ela vai querer o original. Então, é se inspirar, mas colocar o quê? O que faz também as pessoas terem sucesso? É colocar a sua cara, a sua essência naquilo. Porque cada um é único. Não tem ninguém igual a você. Então, se você colocar a sua energia naquilo, as pessoas que se conectam a você vão vir até você.
E aí você já tem o seu diferencial, que é o quê? Sempre vai ter o seu diferencial se você colocar a sua energia naquilo.